Sejam bem-vindos ao Papo de Liderança. Aqui, conversas inspiradoras se transformam em aprendizados que fortalecem nossa cultura, impulsionam resultados e desenvolvem pessoas. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Liderança. E hoje, para começar essa jornada, eu vou inverter um pouco os papéis. Hoje, o meu entrevistado vai ser o Ariel Frankel, o CEO da Vitacom. Obrigado, prazer estar aqui com você hoje, Camila. Que ótimo. E hoje, Ariel, eu queria falar com você um pouquinho sobre liderança. E aí eu queria que você começasse falando um pouco pra gente no que você acredita que a gente construiu, em relação à cultura ao longo desses anos aqui, de empresa, de Vitacom. Eu acredito que o principal pilar para uma cultura forte é você ter pessoas realmente engajadas com o propósito e com os grandes valores da companhia e, além disso, ter uma cultura horizontal. A grande beleza de uma empresa pequena, ela se mexe rápido, são poucas pessoas ali articulando. À medida que a empresa cresce, hoje quase 500 colaboradores, você é obrigado a ter um dinamismo, tomadas de decisões, agilidade muito melhores em função da escala e, logicamente, também se apoiar em dados, uma empresa que possa estar sempre jogando a favor do tempo com ótimas informações que ela tem. Então, sou muito orgulhoso daquilo que a gente construiu. Um time forte vem da repetição de bons comportamentos e nada melhor hoje do que ter vários líderes e pessoas que galgaram a liderança da Vitacom dos primórdios com ótimos exemplos, O exemplo arrasta e é isso que eu acredito muito no nosso dia a dia, que a gente colocou isso em prática e exerce isso. E aí, o que você acredita que define uma boa liderança hoje, Quais são os atributos de uma boa liderança? Acho que a boa liderança, ela começa em ser um grande exemplo. Um líder, ele precisa ser um ótimo espelho para a companhia e, no final do dia, a grande combinação entre atitude, e também valores alinhados que geram resultado, A gente nunca pode esquecer que trabalhar longas horas ou o esforço não necessariamente você vincula ele com um bom resultado, Então, nosso desafio aqui a todo momento é garantir que as priorizações estejam sendo feitas, a famosa curva ABC, Quais são os 20% de atividades e de prioridades que carregam a grande transformação da companhia. Então, o líder que ele propaga isso e gera uma confiança no seu time, ele desenvolve pessoas, ele carrega o time na direção que é preciso. Eu entendo que isso, a maioria do caminho andado está sendo feito. Qual foi a maior experiência que a liderança te trouxe? Essa liderança, ela sabe que ao mesmo tempo que ela me desafia a todo momento, não só pelo aumento de colaboradores, mas também pela versatilidade, pelo momento macro, e a gente precisa se mexer a todo momento. E eu diria que o grande desafio que eu tive ao longo do tempo foi conseguir entender o ótimo dimensionamento da companhia. Eu não acredito que as pessoas mudam completamente, e sim você adequa as pessoas para a real necessidade daquele momento, a companhia se transforma muito ao longo do tempo, Então a necessidade que a gente tem hoje é totalmente diferente do que a gente tinha um ano atrás, e se a gente tiver a capacidade de comunicar isso muito bem e fazer com que as pessoas estejam remando para o lugar certo, certamente a gente vai estar indo de encontro com nossos grandes objetivos de curto e longo prazo, Até porque a gente sabe que uma cultura, ela não para, Ela está a todo momento se desenvolvendo, e esse é o nosso grande forma também de pensar e tá desbravando, A gente está toda hora conversando com melhores líderes, com plataformas de ensino, seja treinamentos digitais, A gente faz muito coaching aqui dentro, Eu sou um que há muitos anos já aderi isso. A gente permitiu, que vários
dos líderes e também não posições de liderança tivessem esse tipo de acesso. Isso é muito bacana, acho que a melhor demonstração, né, de confiança no ser humano, onde você está investindo muito do seu tempo e também recursos em prol do desenvolvimento dessas pessoas. O que você não abre mão nas pessoas? O que não pode faltar no parceiro da Vitacom, né, nas pessoas que realmente trabalham aqui? Depois que a pessoa tem a cultura e está engajada no sonho grande, eu entendo que tem uma palavra-chave que norteia o sucesso de todos, sem exceção, independente do talento, do berço, da experiência, que é a atitude, a fome de ser um protagonista de verdade. E falando de desafios, Ariel, a Vitacom sempre foi uma empresa que desafiou o mercado, né? A gente fala muito que a gente não segue o mercado, a gente dita tendências, enfim. Que pilares que sustentam isso internamente, né? Pensando ali nas pessoas, no nosso time, nas equipes. A nível de pessoas, eu entendo que é entender onde estão as principais dores, as dificuldades. Eu gosto muito de mencionar um livro que, né, a gente já distribuiu e já conversou muito aqui dentro, que é o livro One Thing, que é literalmente uma coisa. E a gente repete isso aqui dentro, que existe sempre uma grande questão que, em geral, ela trava, né? Ela bloqueia os grandes acontecimentos aqui dentro. Então, eu imagino que as pessoas que têm esse senso crítico e também uma autorresponsabilidade, né, importante, principalmente, né, para cargos que vão crescendo e de liderança aqui dentro, uma vez que ela tem esses quesitos aqui imbuídos dentro, a gente consegue elevar muita potência. Então, imagino que esse é um ponto muito relevante para a nossa cultura. E qual é o papel dessas pessoas nisso tudo, né? Como que elas têm que se comportar para conseguir também atuar dessa forma, desafiando o status quo, enfim, como que a gente faz tudo isso? Acho que da parte criativa tem um lado de inovação muito forte, né? Independente que o nosso mercado vive ciclos um pouco mais longos, você não quer dizer que a inovação ela é pontual, né? Até porque a gente tem sempre aqui o software e o hardware, né, que a gente gosta de falar, que é o produto e o serviço. Uma vez que você desenvolve aquele produto, ele está feito, né, um projeto, um empreendimento, tijolo que vai ser erguido, mas o serviço ele nunca para, né? E eu diria que a palavra testes né, sempre estar inconformado com aquilo que está em cima da mesa, nos faz toda hora a ir para um processo de inovação. E eu gosto muito de falar que a inovação não precisa ser nada complexo ou que você gaste muito dinheiro. Basta você vir aqui e entender, né, o como você está hoje e aperfeiçoar várias coisas dentro da companhia que tragam muito mais eficiência e produtividade, né? Pensando em futuro, o que você acha que a gente como empresa e que o mercado também precisa aprender sobre a nova forma de trabalho, de liderança principalmente, né? O que está faltando aí para a gente evoluir ainda mais? Ótima pergunta, né? Eu entendo que hoje em dia a gente é muito distraído com várias tarefas ao mesmo tempo, é tecnologia, é celular. E eu entendo que hoje o ambiente de trabalho, principalmente de pós-pandemia, ele mudou significativamente, né? Aquela imagem de vir para o escritório porque você tem uma infraestrutura para si próprio era talvez a grande questão, e lógico que ainda continua sendo importante, ainda mais hoje, né, numa nova sede, né, num prédio AAA, abraçando literalmente todos os colaboradores. Isso é muito importante, mas eu diria que tudo isso ele só é reverberado a partir do momento que as pessoas trocam experiências em alto nível e literalmente se apoiam entre si, né? Então, eu imagino que o grande desafio hoje que as pessoas têm é dedicar um tempo adicional para o treinamento, para o desenvolvimento do time,
se apoiar, né? Hoje eu vejo, tem tanta potência aqui dentro, né? De pessoas com competências distintas, né? Com experiências distintas e, como você bem comentou, num ambiente que elas possam ser elas mesmas, né? Ser autênticas, colocarem aquilo que elas pensam e quando você exerce tudo isso, gera uma potência incrível. E voltando um pouco para a sua liderança, né, Ariel? Como você cobra o resultado da sua equipe, principalmente dos seus diretos? O resultado vai ser fruto dessa grande confiança e autonomia que o líder ele entende que ele tem aqui dentro para nem sugerir, para executar e testar e voltar com resultados, para aí sim você está sugerindo em coisas palpáveis e reais que você, né, de fato foi lá, né, testou e voltou para a mesa, né? Então eu diria que acho que a grande cultura agora, né, não basta você identificar, né, aquela questão que a gente vinha, tipo, eu estou vendo um desafio, eu estou vendo um problema vir, pô, isso aqui nem traz para a mesa, né? Traga aqui a solução, a visão que isso possa nos trazer. Eu acho que a cultura de antecipação muito forte, né? Quanto mais a gente se antecipar, não só o planejamento, mas também a boa atitude, você está literalmente deixando de escorregar em vários, né, caminhos que possam ser, né, atalhos e de fato, né, breques para o desenvolvimento da companhia. E aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo, olhando aí para o futuro e até para o presente, o que você quer que as pessoas sintam quando elas pensam no nome Vitacom? E aí, falando tanto de líderes quanto de profissionais e até mesmo de outros stakeholders, clientes, investidores, que mensagem a gente quer transmitir para essas pessoas como empresa? Acho que primeiro sempre relembrar do nosso grande propósito, que é transformar a vida das pessoas na cidade e, consequentemente, evoluindo com a cidade, né? Isso a gente faz através de produtos incríveis, né, que são acoplados com muitos serviços que atendem tanto a comunidade Vitacom, né, que vive dentro do empreendimento. E isso é muito legal, né, porque o Brasil ele tem particularidades da sua cultura que não sempre você vai trazer uma inovação e vai aplicar aqui da mesma maneira, né? Então, o entendimento dos nossos clientes, da tendência de consumo, faz com que você consiga, né, trazer os ingredientes, né, e colocá-los, né, da mesma, né, das quantidades, da potência na hora certa, fazendo com que, né, esse futuro, essa visão, ela aconteça cada vez mais aderente à nossa visão de companhia. E olhando um pouquinho também para o futuro de companhia, acho que é o grande legado que a gente deixa também aqui como pessoas, né? Agora não só como servindo ou desenvolvendo os produtos que a gente faz, mas eu acho que é o legado individual e até social, né? A gente tem aqui um propósito muito claro na companhia de fazer o bem, né? A gente sabe que a gente quer crescer, desenvolver pessoas para impactar diretamente, que a gente já tem, né, um alto, né, impacto, uma relevância dentro, né, dessa transformação urbana tão importante como uma cidade como São Paulo, e depois fazer com que as pessoas relembrem, né, que a missão individual de cada um, né, que consegue fazer o bem exponencializar. Hoje, né, você sabe bem a quantidade, né, de empresas, de ONGs, presenças que a gente tem em ambientes, né, que tanto precisam das coisas mais básicas possíveis, e a gente conseguir, né, através do nosso crescimento, empreendendo, transformar, né, essa cultura para dentro das casas de cada um e reverberar esse bem, é uma coisa que me traz uma satisfação. E a gente hoje, né, com tanto plantio, consegue fazer esse exemplo arrastar
né, por Sim. essas De dentro pra centenas fora, e né? milhares de colaboradores que estão indo no final do dia, tendo essa grande visão, né, que a gente está aqui de passagem. No final do dia, o que a gente vai deixar aqui para o mundo, né, do lado corporativo e do lado pessoal, tem que ser devolver esse grande propósito que é o bem, e cada um faz de acordo com o que pode no seu estilo, mas eu acredito que o nosso país, a nossa empresa, né, o nosso miolinho ainda tem um dever, não é nenhuma possibilidade ou uma oportunidade, mas é um dever de arrastar essa grande obrigação nossa, principalmente num país, né, que tem tanta desigualdade, que precisa da iniciativa privada para fazer isso. E eu acredito que a gente faz isso e, se Deus quiser, permita fazer isso em uma potência cada vez maior, com o crescimento da companhia e principalmente também com uma consciência cada vez mais forte nesse tema. A gente é muito forte nisso, né? E é um movimento aí, como você comentou, de dentro para fora, né? Falando do ser humano e falando também da empresa, né? Então, os nossos integrantes aqui, né? As pessoas que estão com a gente realmente acreditam nisso também e sempre compram essas causas quando a gente traz, né? E é viver o propósito de forma única e abrangente, né? Você lembra também, a gente já falou sobre isso, de voltar há 1 ou 2 décadas atrás, a pessoa está preocupada, né, com o bolso, está menos, né, endereçando assuntos que sejam prioritários, né, e a gente conseguindo trazer isso daqui para dentro de casa é magnífico, né? Eu me sinto muito realizado. E o ser humano é único, né, Ariel? Não existe essa... na vida pessoal eu sou de um jeito, na profissional eu sou de outro. Não as pessoas que ainda, né, falam, ou melhor ainda, exercem, né, esse tipo de atitude, merece um grande chacoalhão, porque literalmente tá se enganando, tá se auto-sabotando, né? E hoje a gente sabe, independente que é um mundo muito digital, mas hoje, até no mundo digital, as pessoas já perceberam que querem ter, né, autenticidade, de ver a pessoa genuína, né? Então, eu acho que a junção, né, desses 2 mundos em um só é um pré-requisito hoje para quem quiser, né, construir o longo prazo de maneira adequada. Concordo plenamente. Ariel, obrigado por abrir, né, essa série aí que a gente começou agora, do Papo de Liderança, de ter essa conversa com você, de dividir com a gente um pouco, né, da sua visão aí sobre pessoas, sobre liderança, sobre gente, né, que é disso que a gente fala o tempo inteiro. A gente realmente depende das pessoas, enfim, das interações, e isso é o mais importante. Eu quero realmente te agradecer, não só por isso, mas enfim, por todos esses anos aí, pela parceria. Eu que te agradeço, eu espero que a nossa conversa aqui seja replicada com outros líderes, discutindo isso também dentro do nosso mercado e fora, né? A gente se espelha muito, né, em outros mercados evoluídos de vários assuntos que a gente tocou hoje e se colocando na posição, né, de pioneirismo em todos esses fatores. Então, é uma responsabilidade grande nossa e, ao mesmo tempo, uma satisfação gigantesca, né, quando a gente olha há 5 anos, há 3 anos atrás e olha hoje e a gente vê essa grande satisfação aqui dentro. E bacana também a gente comemorar, né? Estamos indo para o nosso 3º ano de Great Place to Work, né? Que, para quem não conhece, né, é um grande conceito onde todo mundo que está aqui dentro de casa faz essa grande avaliação, né? E o seu voto com senso crítico do que a gente pode estar fazendo. Então, as notas crescendo e principalmente a direção, a gente sabe que a gente está indo para o lugar certo, então conto muito contigo também para continuar reverberando e conseguir
trazer cada vez mais contentamento e sonhos grandes. É o que a gente precisa para a nossa companhia e para o nosso legado, para o nosso país também. Então, parabéns e boa sorte para esse resto de ano e para a nossa jornada, que não falta trabalho e desafios, né, transformados em grandes oportunidades, que é a visão sempre do copo cheio, de relembrar da onde a gente veio e para onde a gente está indo. Com certeza, pode contar, e a gente com certeza ainda vai transformar bastante a empresa, a nossa cidade e até o nosso país. Boa, obrigado.